Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. Hoje nós estamos aqui com mais uma videoaula do nosso curso aí de programação de máquinas CNC. Hoje nós vamos ver aqui um pouco sobre a estrutura de programação e como essa estrutura pode e influencia no resultado final aí, que é a peça pronta. Primeiramente nós vamos falar sobre o fluxograma de programação e entendermos aí como que funciona a programação e os parâmetros aí que são indispensáveis aí no nosso conhecimento para programar o CNC, o que é importante, o que nós podemos aproveitar dessa programação para a gente nos tornarmos aí o melhor programador. Então nós temos aqui um fluxograma dele. Primeiro nós temos aí o início, que é o cabeçalho do programa. Então onde nós informamos para a máquina a informação relacionada à segurança, como por exemplo, coordenada em milímetro ou em polegada, coordenadas absolutas ou incrementais, com compensação do raio da ferramenta ou sem compensação, qual o tipo de avanço que você vai utilizar, milímetro por rotação ou milímetro por minuto. Então, vamos aqui entender aqui, ó. Então, aqui primeiramente nós temos o início. Nós determinamos para a máquina o cabeçalho dela, as informações de segurança, o G54, o 00 da peça. E aí, a partir daí, então, entra a troca de ferramenta. Então, nós determinamos qual que é a troca da ferramenta que nós vamos utilizar. Nós trocamos a ferramenta e nós temos que determinar a rotação, seja para a ferramenta ou para a peça. Para acontecer a usinagem é necessário ter esse movimento aí de rotação. Nós determinamos agora, depois que nós determinamos a rotação, nós temos o perfil de usinagem. Então você determina o perfil. E aí tem uma pergunta para você. Tem mais ferramentas ou não? Espera aí, tem mais ferramentas? Por exemplo, você torneou, ainda tem que fazer rosca, tem que fazer um canal. Então sim, se sim, repete novamente. Troca a ferramenta, você programa novamente a rotação dessa ferramenta que muda, conforme a operação que está sendo executada, gera o perfil e pergunta novamente. Então, onde que nós chegamos aqui? Que há partes nessa programação que se repetem, que somente nós temos que decorar essas partes. Vai facilitar muito o nosso entendimento aí e nós exemplificar a nossa programação. Então vamos para um pequeno exemplo aqui, ó. Bom, então aqui nós temos aqui um programa aqui, ó, O0101 e fluxograma. E aqui já está o nosso início, olha. Seria o nosso início está aqui, ó. Então aqui, ó. Aqui eu tenho as nossas informações aí do cabeçalho aí, que são nada mais do que por exemplo, G21, coordenada em milímetro. G90, coordenada absoluta. Então aqui são as informações relacionadas aí à segurança aí da máquina aí. Você, por exemplo, se você está programando em milímetro e você acidentalmente ali coloca para programar em polegada. 1 milímetro é bem diferente de uma polegada. Uma polegada tem 25 milímetros. Então, se você programar aqui, por exemplo, menos 200, não vai ser menos 200 milímetros, vai ser menos 200 polegadas. Então, 200 vezes 25,4. Então, olha o estrago que é capaz de fazer através de somente um código G errado. Tá ok? Então, isso aqui é igual para qualquer programação que você vai fazer. Então, isso aqui você decora. Pronto. Simplificamos uma parte da programação. Agora, nós temos aí a troca de ferramenta. Ou chamar uma ferramenta ainda, né? Ótimo. Bom, então aqui nós temos a troca. Por exemplo, N90, G0, X de 200, C de 200. Nada mais é do que um ponto de segurança para realizar essa troca. Se é no torno, você vai afastar o máximo possível sobre o eixo X. Suponhamos que minha mão aqui é a peça. Então você afasta o máximo possível para quando você realizar o giro ali da torre, não bater na peça ou na placa. Então você afasta o
uma distância de segurança no eixo Z e no eixo X para realizar essa troca de segurança. Primeiro ponto relacionado à troca é você determinar uma coordenada de segurança, tá ok? Segundo ponto, chamar a ferramenta. No caso do comando FANUC aqui, somente T0101. T é tool, 01 é a informação de qual ferramenta que é e o 01 é o corretor dela. Se for para a fresa, seria isso aqui, ó, T01, o canetão fica horrível, T01 e o M06 para habilitar essa troca na linha seguinte, tá ok? Nos comandos simples você pode colocar na mesma linha, T01, M6, tá joia? E o zero peça, que no nosso caso aqui está determinado como G54. Então, nós já temos aqui a parte da troca de ferramenta. Trocou a ferramenta, muda a rotação, muda parâmetros de usinagem. Então, o que nós levamos em consideração para rotação, para cálculo de rotação? Primeiro, material da ferramenta, material da peça e a operação que está sendo executada. Então, se nós trocamos, substituímos a nossa ferramenta, significa que nós vamos mudar qual a operação que nós vamos executar. Por exemplo, faceamento, torneamento, abrir canal, fazer rosca. Então, você determina a ferramenta de acordo com o tipo de operação que você vai executar. Bom, então, se nós já fizemos a primeira parte aqui, que é a troca de ferramenta, agora nós temos o quê? Que determinar rotação ou informar a velocidade de corte para que a máquina calcule essa rotação. Então, na rotação nós temos o G96 e informamos a velocidade de corte, 200 metros por minuto. E informamos também aqui, ó, o M3, qual que é o sentido. Se é no sentido horário, olhando de trás da máquina. Sentido horário, olhando de trás do eixo. O eixo está aqui, você olha por trás dele. O mesmo sentido dele. M3, sentido horário, M4, sentido anti-horário, tá ok? Ou o G97, que é velocidade fixa. Você determina se você faz o cálculo e coloca lá, por exemplo, ESC 1800, M3 ou M4. No caso, para G96, é necessário você determinar uma rotação máxima de segurança. Por exemplo, se a peça está desbalanceada, corre o risco dela se soltar se ela girar muito rápido, ela vai balançar muito, então a rotação lá vai estar alta demais, pode ser que ela se solte. Ela está faceando lá a peça, lá está em bruto aqui no diâmetro, mas você está faceando. Então vamos supor que ela chega lá a 6.000 RPM, mas pelo fato de ela estar em bruto, ela está balançando muito, corre o risco dela se soltar, ou dela movimentar ali na placa. Então você determina uma rotação de segurança, um máximo ali permitido. Por exemplo disso, é um exemplo de torno convencional. Alguns tornos lá você vai ver lá, para a placa de castanhas independente, placa de 4 castanhas, utilizar no máximo 400 RPM. Por quê? A máquina foi projetada para estar com a peça desbalanceada e algo que não vai interferir no funcionamento dela e também como segurança sua é 400 RPM. Então é isso que você vai fazer, você vai limitar uma rotação de segurança, porque quanto mais próximo do zero ela chegar, maior vai ser a rotação, tá ok? Bom, então essa parte aqui vai se repetir independente da operação. O perfil vai mudar, que é o nosso perfil. Então você programou o perfil, seja lá o desbaste, seja a rosca, seja o canal, seja um faceamento, independente do que for, você programou seu perfil. E aí vem a pergunta para você. Aí entra esse ciclo aqui, ó, esse fluxograma. Tem mais ferramentas? Ou seja, tem mais operações? Tem. Então tem uma rosca, então entra e repete tudo de novo. Primeiro, troca de ferramenta. Se você quiser colocar o cabeçalho, nada te impede, não é nenhum erro também. Troca de ferramenta. Aí entra lá, afastou, né? Primeiro ponto, coordenada de segurança, chama a ferramenta e o G54.
sempre coloca o seu zero peça novamente. Exemplo, Fanuc, por exemplo, se você não colocar e você resetar esse programa e depois você posicionar lá na linha, lá, por exemplo, 200 e dar início de programação, ele não vai saber qual que é o zeramento que ele vai usar. Então, qual o zeramento que ele vai usar? O zero máquina. E aí, um Z de menos 200 numa máquina, Z de menos 100, pode ser uma colisão fatal. Ok? Então, muita atenção nisso. Sempre coloca qual que é o zero peça. O G54, 54.1, o que você utilizar. Repete essa coordenada, tá ok? Bom, então, próximo passo, determina a rotação novamente. Ou você vai informar a velocidade de corte, no caso para torno, fresa e tal, ou se não, você vai informar a rotação aí fixa, G97 lá, S de 1000, por exemplo, para rosca. Por exemplo, de rosca, é recomendado pelo fabricante das máquinas tal, que você utiliza a rotação fixa. Por quê? Porque como ela tem que calcular a sincronização, ou seja, do passo da rosca certinho, a entrada com rotação, quanto vai aumentando a rotação, ela vai gerando um cálculo. Talvez até a qualidade da rosca possa ficar menor e também o tempo, tá ok? Então, coloque rotação fixa para rosca também. E geramos o perfil novamente, colocamos lá qual que é o ciclo de rosca que nós vamos utilizar. Entra a pergunta novamente. Tem mais ferramentas? Sim, repete tudo novamente. Se não, M30. Fim, M30, tá ok? Bem simples aqui. Olha, esse aqui é o fluxograma de programação. Mas existe um fluxograma de preparação que é muito mais importante do que esse. Primeiro, se você não utilizar a ferramenta correta, não adianta programar corretamente. Se você não utilizar uma ferramenta adequada para o material, sua peça não vai ficar certa. Então, nós entramos em um pré-fluxo, que não seria de programação, mas de preparação da máquina para isso. Isso nós vamos ver na próxima aula. Então, aguardo vocês até lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.